Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro vídeo de uma série do canal que vai acontecer sempre que eu achar que a política tá meio chata. A gente vai fazer algumas análises, que são análises que, de uma forma ou de outra, vão enfocar determinadas figuras, qual é o histórico delas no Planalto, qual é, nesse sentido, é, capacidade dela de articulação. A gente vai começar primeiro pela política partidária e depois a gente vai até figuras que são agentes individuais, né? Que de alguma forma não fazem parte de partidos, são influenciadores, são figuras que podem expressar ou conseguem expressar um determinado sentimento público e que possuem um determinado alcance para representar essas pessoas. E aí, é lógico que eu posso até alternar de vez em quando, eu posso escolher algum influenciador ao invés de um político, mas eu acho relevante começar pelos políticos, porque os políticos eles carregam, nutrem, representam um certo polo de poder, um polo concentrado de poder que representa uma série de pessoas. Então, fica mais fácil eu fazer menção, por exemplo, aos principais influenciadores, quando a gente souber de que núcleo de poder eles fazem parte e quais são os seus objetivos e o que eles buscam, tá? A gente vai começar por um partido que eu sei que vocês têm muita curiosidade sobre, que é o PSOL, né? Eu não vou comentar o PSOL em si, vou dedicar um vídeo específico a comentar o PSOL, comentar as coisas que estão acontecendo no PSOL. Muitas coisas aconteceram recentemente. A gente teve, por exemplo, a saída da Corrente Socialista dos Trabalhadores, da unidade do PSOL. A gente teve, nesse sentido, a vitória do grupo do Boulos no PSOL e as influências específicas que esse grupo possui. Nós temos as teses fundadoras do PSOL. Nós temos uma série de coisas que, de uma forma ou de outra, fundamenta e estrutura o que é o PSOL. Mas isso a gente vai deixar para um vídeo específico. E nesse vídeo aqui a gente está preocupado com a primeira figura que a gente decidiu abordar, que é a Fernanda Melchiona. Nesse vídeo eu já tive a ajuda dos meus fiéis escudeiros. Vou mencioná-los aqui. A gente nunca menciona ninguém na outra linguagem, mas vou mencioná-los aqui. Tive a ajuda do meu amigo Adamska. Salve, meu amigo Adamska. O nosso amigo ainda não presente aqui, Marculino, e a minha lindíssima esposa, Raíssa. Então, nós estamos aqui com uma equipe que está investigando e fundamentando quem é Fernanda Melchiona para trazer para vocês. Tá bom? Com vocês. Eu me lembro como se fosse ontem, uma guria do Alegrete, que se muda para a capital. Vai morar com o irmão mais velho, Pablo, para poder estudar. Nessa época não tinha faculdade pública em Alegrete, como hoje tem a Unipampa. Por isso eu vim. Esse é o início da minha história em Porto Alegre. Passei no vestibular para a URGS, estudei biblioteconomia, participei ativamente do movimento estudantil, ajudei a coletar assinaturas para fundar o PSOL, ao lado dos valorosos companheiros Luciana Genro e Roberto Robaini. Fui coordenadora geral do DCE da URGS, lutando pela ampliação das universidades. Em 2008, fui escolhida para representar o partido e a juventude nas eleições para vereadora. Não é que eu me elegi? Mas agora imaginem, uma mulher jovem e feminista, vereadora com apenas 24 anos. Foi pautado na segunda-feira um projeto de lei que trata justamente das vestimentas das vereadoras. Então quero tranquilizar alguns vereadores que se o problema é a gravata, aqui está a gravata. Achei que já tinha visto o pior do machismo, mas não. Claro, tem que registrar o que teve de bom. Meu companheirismo e amizade com Pedro Ruas, com quem formei a primeira bancada do nosso partido na Câmara de Vereadores. Um aliado no enfrentamento ao machismo e na luta em defesa das mulheres, da juventude e do povo. Fizemos história juntos. Ao lado do Pedro Ruas, passei por alguns dos melhores momentos da minha vida. E também ele esteve ao meu lado, nos piores, como quando perdi meu pai, Raul Silva da Silva, em 2012. Depois de 2 mandatos, cheguei a ser a vereadora mais votada de Porto Alegre. Uma grande honra que o povo me deu. E uma baita responsabilidade. Fui líder da oposição num dos piores governos da nossa história, o governo antipovo e neoliberal de Nelson Marquesan. O ano de 2017 foi um ano de muitas lutas.
Eu achava que não tinha visto pior, mas chegou 2018. As mulheres, que já tinham vivido um ascenso feminista, se organizaram e protagonizaram a maior manifestação feminista da nossa história, o Ele Não. A gente precisava levar o resultado eleitoral para o segundo turno e derrotar Bolsonaro. Na mesma eleição que o Rio Grande me deu a honra de ter sido a mulher mais votada para deputada federal, o povo comprou o gato por lebre e elegeu um presidente autoritário, machista, racista e homofóbico. Foi uma pequena vitória na nossa eleição, numa grande derrota, a eleição do Bolsonaro. A primavera das mulheres vai vencer. As flores vencerão os canhões. Ele nunca! O primeiro ano foi muito difícil. As pessoas sabem que eu não me mexo pra nada. Mas o ritmo desenfreado na Câmara dos Deputados, a agenda de desmonte e ataques à classe trabalhadora como a reforma da Previdência e os ataques permanentes às liberdades democráticas massacraram o povo brasileiro. Ainda bem que os estudantes ocuparam as ruas no 15 de maio, protagonizando o tsunami da educação. Se não bastasse o Bolsonaro, ainda teve a pandemia e sua gestão genocida, que sabotou o combate ao Covid e nos tirou de forma indignante milhares de vidas. Lutamos pela vacina. Defendemos mais que aplausos para os trabalhadores da saúde, tanto que criamos uma lei aprovada por unanimidade no Congresso. Apresentei um dos primeiros pedidos de impeachment de Bolsonaro, com mais de 1 milhão de assinaturas de brasileiros e brasileiras. Lutamos pelo auxílio emergencial de R$600, que o Bolsonaro não queria dar. E garantimos o duplo auxílio para as mulheres chefes de família graças a uma emenda minha. A nossa voz foi resistência feminista, antifascista e antirracista na Câmara dos Deputados. Combatemos as ameaças ao serviço público. Saímos em defesa da classe artística e denunciamos a política antiambiental de Bolsonaro. Agora é a nossa hora. Como vossas senhorias podem ver, Fernanda Melchiona é uma figura extremamente influente do ponto de vista da formação e da consolidação da esquerda no Brasil. Foi cofundadora do PSOL, participou nesse sentido de uma série de articulações, inclusive naquilo que se chama Parnasul, que é o parlamento do Mercosul, onde fez diversas reivindicações para avançar o que é o fundamento geral do Foro de São Paulo, a criação de uma rede comum de intenções e ações, uma união de ação, um meio próprio de estabelecimento de concretizações factíveis para todos os países no Mercosul. E, nesse sentido, estabeleceu um padrão de coesão argumentativa, coesão estrutural para o PSOL. Aqui nós vamos para algumas grandes estruturas temáticas, agora que a gente já entende mais ou menos a biografia da deputada, para utilizar isso para entender melhor como que isso se organiza enquanto parte de alguns grupos. Então, um exemplo significativo é a relação, por exemplo, da Fernanda Melchior com grupos internacionais. Vocês podem ver aqui, pessoal, que ela participou do Occupy Wall Street em 2011. Da mesma forma que participou do Occupy Wall Street, participou da Cúpula dos Povos contra a Rio+20. Em 2013, foi parte da Jornada de Junho, que teria tido uma grande influência de grupos internacionais. E em 2019, ela mesma coloca aqui no fernandapessoal.com.br que participou de uma articulação internacional dos Estados Unidos para fortalecer a luta por justiça para Marielle Franco. Fez pressão na ONU, em Genebra, na Suíça, para condenar o Bolsonaro em tribunais internacionais. Fez parte do terceiro Fórum Mundial de Direitos Humanos, onde comentou sobre a importância de enfrentar a extrema-direita em todo o mundo e efetivamente criar uma pauta ambiental comum a todos os países que faziam parte desse fórum. Se a gente entende isso, a gente entende, bem, parece que Fernanda Melchiona está alinhada, está estruturada, fundamenta-se em um tipo de visão ESG, em um tipo de visão que possui ali
seus principais referenciais no que a gente chama de woke, os principais referenciais no que a gente chama dos centros de pesquisa e estudo em gênero, dos quais ela retira suas principais pautas e seus principais posicionamentos. Apesar disso, pessoal, nós podemos ver uma proximidade da Fernanda Melchiona com o Hamas, ao se posicionar a favor da Palestina livre, e muito favorável a um tipo de movimentação, a um tipo de atuação, que é um tipo de atuação seletiva. Vocês podem ver na fala dela, as inúmeras vítimas desse conflito são fruto da violência israelense, da ocupação das terras palestinas. E diz que são colonos israelenses e chamou a direita tradicional com partidos fundamentalistas judeus. Então é isso que nós podemos perceber ali como justificativa dos atos terroristas. E aí, pessoal, nós vemos aqui uma série de pautas que a Fernanda Melchiona é responsável por protagonizar dentro do Congresso. Nós podemos reparar, por exemplo, a questão da taxação dos super ricos. Nós podemos ver a questão da dívida pública. Ela se colocou bastante a favor da questão de auditar a dívida pública. Ela fala nesse sentido sobre rever as leis trabalhistas, voltar atrás nas medidas trabalhistas criadas pelo Temer, fortalecer empresas públicas, sobre minorias, pessoal. Ela gostaria de legalizar o aborto, ela prevê e defende igualdade salarial forçada, a ampliação da licença paternidade, garantir a amamentação em público, proteger os direitos de mulheres trans, lésbicas e bissexuais. Inclusive, ela defende o dia da visibilidade lésbica. Lutar por salários justos para mulheres, ou seja, a mulher, nesse sentido, teria toda uma noção, toda uma organização em cima do que ela considera salário justo. O salário justo deveria ser capaz de fazer ela não trabalhar em uma dupla jornada, ou seja, ser capaz de ganhar a mais do que um homem para ser capaz de não trabalhar numa dupla jornada. Defende delegacia LGBT, defende o processo de transexualização do SUS, defende fundos de apoio à pauta LGBT, combate à discriminação na mídia, luta contra fracionamento de medicações de HIV, Fundo Nacional de Combate ao HIV. Em corrupção, ela defende proibir agentes públicos em empresas offshore, transparência bancária e fiscal para políticos, confiscar bens de corruptos, nacionalizar empresas corruptas mediante consulta popular. Então, todas essas empresas que tiveram, de alguma forma, alguma ação que foram consideradas escandalosas, por exemplo, o caso da Vale, ou, por exemplo, alguma grande empresa, vamos falar, Microsoft, por exemplo. Se a Microsoft apresentasse um determinado comportamento do tipo, ou então, por exemplo, a JBS, ela deveria ser nacionalizada mediante consulta popular. Defende do ponto de vista ambiental, reduzir plástico, promover o vegetarianismo, proteger a fauna e a flora através de uma reforma agrária sustentável, políticas de proteção animal e oposição ao tal PL do veneno. Essas são as principais posições de Fernanda Melchiona. Além disso, pessoal, ela teve uma proximidade em relação a uma série de pautas que pode ser descrita em torno desse comportamento recente. A gente pode ver aqui no Ruralômetro que ela foi considerada uma figura com temperatura 36. Isso significa que é uma figura antirruralista. Quanto mais a pessoa está no Ruralômetro, mais ela tem uma figura ruralista. A Fernanda Melchiona seria uma das principais figuras antirruralistas da Câmara. Agora, pessoal, no que tange a mudanças climáticas, está ela lá no Observatório Legislativo Brasileiro, da UFRJ, como principal figura no ranking no tema mudanças climáticas. E para o pessoal que, de repente, acha que ela não possui capacidade legislativa significativa, ela foi responsável pela Lei Aldir Blanc II, que criou um apoio permanente de 3 bilhões a figuras da cultura, ou seja, apoio à classe artística nesse sentido de 3 bilhões de reais.
Da mesma forma, ela foi coautora da lei Mariana Ferrer, que protege as vítimas de crimes sexuais em julgamento, ou seja, foi parte da reação, junto ali com Simone Tebet, Elisiane Gama, de efetivamente criar uma lei de possibilidade que possibilita falsas acusações, porque impede uma eventual criminalização da mulher que fizer uma falsa acusação ou uma acusação que não seja aderida na sua vida pessoal. Ela é noiva do Orlando Silva, que foi a figura principal atrás da PL 2630, e que é uma figura forte do PCdoB. Além disso, nos últimos 10 dias, ela teve o processo que estava sendo colocado contra ela arquivado no Conselho de Ética. E mais recentemente, ela vem articulando para não permitir que passe a chamada PEC 9, que é a PL da anistia. E isso tudo, pessoal, cria um certo perfil de comportamento que nos permite entender mais ou menos como se comporta a Fernanda Melchiona. O último fato aqui, pessoal, para a gente fechar a análise, é o fato que ela defendia em 2020, 2019, 2020, defendia uma frente de esquerda em Porto Alegre e que hoje ela é parte do grupo da Samia Bonfim que foi vencido em relação a uma independência com o Lula. Ou seja, ela foi de uma posição muito frente amplista para uma posição de caráter fechado, mais ideológico. Além disso, pessoal, uma das coisas mais importantes para a gente frisar é que com a mudança do financiamento empresarial para o financiamento público exclusivo e as estruturas de crowdfunding, nós não temos mais como identificar quais são os grupos de interesse, os grupos corporativistas que talvez estivessem apoiando de alguma forma as candidaturas. Mas nós sabemos como foi a candidatura de Fernanda Melchiona em 2012. E nós vamos colocar aqui na tela para vocês entenderem uma notícia do PSTU, na época, que abordou quais eram esses grupos interessados. Vamos dar uma olhada? Nós podemos reparar aqui a existência de alguns grupos. São mencionados Gerdau, Taurus, Marco Polo e Zafari. Inclusive, o Zafari é dito ser o principal apoiador e é dito ter 7 shopping centers e ser um dos maiores empreendimentos do estado. Para quem não percebeu, a Fernanda Melchiona é do Rio Grande do Sul. Então, esse é o grupo que tinha interesse no sucesso das suas campanhas lá atrás e que agora, efetivamente, não pode mais ser lastreado. Nós não temos mais essa informação, mas com certeza alguma influência esses principais grupos ainda têm dentro da articulação dos principais partidos. Tudo isso, pessoal, são instrumentos para que nós entendamos Fernanda Melchiona. E o que eu tenho a dizer sobre isso, pessoal? Um apanhado sobre ela. Eu acredito que ela é uma das principais figuras da coesão do pessoal na Câmara. Eu acredito que ela é uma das figuras que menos aparece visivelmente, menos de fato demonstra essa soberbidade, por assim dizer, em relação aos influencers. Ela tem menos atuação do ponto de vista das redes sociais, mas que ela é uma figura que é o que a gente chama de rato do Congresso, ou seja, que fica de alguma forma ali para todos os lados, percorrendo todos os corredores do Congresso, até que consiga aprovar determinadas medidas e que consiga efetivamente determinados resultados para o seu grupo político. Ou seja, é o pior tipo de gente, porque você não tem a capacidade de saber quais serão os seus próximos passos, e você pode ter certeza que é uma pessoa que vai estar atuante ali no off, nos corredores de Brasília. Beleza, pessoal? Dito isso, essa não é, e nem poderia ser, toda a ficha possível da Fernanda Melchiona, mas já permite a vocês entenderem o perfil dela. E permitem a vocês saberem o que esperarem dela em eventuais votações, em eventuais articulações, e que pelo menos vocês estejam familiarizados com a figura política
de Fernanda Melchiona. Pessoal, você que gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de nos ajudar aqui no canal com o seu comentário, com o seu compartilhamento, comentando o que você acha da Fernanda Melchiona. Se você conhece algum caso da Fernanda Melchiona que faltou eu falar aqui, quem você gostaria que fosse a próxima figura do PSOL a ser analisada, e se você acredita que essa série vai ser bem sucedida, se essa é uma série boa para a gente ter aqui no Substância Política. Beleza, pessoal? Forte abraço e até mais.